Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo, estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor. Hoje vamos iniciar um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar o primeiro livro de Macabeus. Nós vamos ler hoje o capítulo 1 e o capítulo 2 e vou dizer para você que esse livro tem muita coisa para nos ensinar. É um livro aqui do Antigo Testamento, mas a gente sabe que a palavra do Senhor não tem validade, ou seja, a palavra de Deus é uma palavra aí que vai perdurar para todo sempre. E, rapaz, eu vou dizer para você que tem muita coisa interessante aqui que nós devemos internalizar no nosso coração para que estejamos aí firmes e fiéis à palavra de Deus. Então, vamos já logo dar início aqui. Como falei, nós vamos ler primeiro Macabeus do capítulo 1 e do capítulo 2, ok? Então já vamos iniciar aqui no primeiro capítulo de primeiro Macabeus. O macedônio Alexandre, filho de Filipe, já era senhor da Elade. Ele saiu do país de Cetim, venceu Dário, rei dos persas, e Medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo, subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois, ficou doente e percebeu que ia morrer. Então convocou seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade, e ainda vivo repartiu seu império com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis e depois passaram a coroa para os seus filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram no mundo. Olha para você ver que Alexandre, um macedônio ali que se tornou rei, ele, como diz aqui na palavra, depois disso ele se exaltou e se encheu de orgulho, depois de ter se tornado rei. E aqui já no final diz, ele veio a falecer, mas depois do orgulho se instalar no coração dele, os males se multiplicaram no mundo. Então é bem interessante a gente parar para pensar um pouco que sempre que nos tornamos orgulhosos, a gente se perde no caminho. Pois se nós pegarmos aí desde os nossos antepassados, Adão e Eva, tiveram um pouco de orgulho quando a serpente, usada ali, vamos dizer, pelo inimigo, ofereceu para eles o fruto proibido, que Deus havia proibido para eles. A serpente chega ali e, num ato de tentar fazer a mente deles, diz para eles comerem daquele fruto para eles terem sabedoria, terem conhecimento sobre o bem e o mal, e eles caem nessa falácia aí e se enchem de orgulho para se acharem muito mais superiores, para serem muito mais inteligentes, se enchem de orgulho e caem na tentação. Então nós percebemos que todas as vezes que nós somos orgulhosos, nós tendenciamos a cair no pecado. Vou dizer aí que na maioria das vezes, para não dizer 100%, mas todas as vezes que caímos em orgulho, rapaz, é certeiro que nós vamos cair em pecado. Pois Jesus nos pede, a palavra de Deus nos ensina que devemos ser humildes. E ser humilde é saber ouvir o que Deus tem para falar, é saber entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, é se manter humilde para seguir os ensinamentos, para seguir os mandamentos. Então a humildade é requisito básico para servirmos ao Senhor, pois se nós somos criaturas do Criador que criou todas as coisas, um ser inimaginável que nós não temos nem noção da grandeza, ele nos criou, ele teve a humildade de nos criar e mesmo sendo um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, a única coisa que nos basta, a única coisa que devemos fazer é ser humildes, ou seja, nós, como criaturas, devemos ser humildes diante do nosso Criador, pois Ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa vida. Então vamos ser humildes diante da presença do Pai. Se manter humilde é importantíssimo no mundo hoje onde nós vivemos, onde se achar, onde se amostrar,
mostrar os seus bens, as suas conquistas, os seus objetivos e querer passar uma imagem de superioridade acima daquelas pessoas, vamos nos manter humildes. Não que você não deva comemorar suas conquistas, deve sim. As conquistas são bênçãos de Deus, mas lembre-se de se manter humilde e de lembrar que o seu irmão que está do seu lado, independente daquilo que ele seja, daquilo que ele tenha, ele é a mesma coisa que você. Jesus morreu na cruz tanto para aquele que é mais rico, quanto para aquele que é menos rico, quanto aquele que tem menos dinheiro. Então não se encha de orgulho, pelo contrário, se encha de humildade para amar o próximo e para amar a Deus. Amém? Deles brotou um ramo perverso chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma, refém, mas no ano 137 da Eita, peraí, calma que eu tô... Viajei na maionese, vamos de novo. Deles brotou um ramo perverso chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas no ano 137 da dominação grega tornou-se rei. Então aqui Antíoco Epífanes torna-se rei grego. Nessa época brotou em Israel uma geração de ímpios que persuadiram muitas pessoas dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque depois que nos afastamos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou a muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes de acordo com os usos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Associaram-se às nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Olha para você ver. As pessoas aqui, na época aqui do rei Antíoco, se venderam, ou seja, ele chegou ali para poder influenciar as pessoas, para poder tampar os olhos delas, e muitos delas aceitaram. Ou seja, nos mostra aqui já um ensinamento, que muitos vão querer nos roubar do caminho de Cristo. Muitos vão querer tentar nos desviar dos propósitos, dos ensinamentos que a Bíblia nos traz, dos ensinamentos que Deus traz para a nossa vida. E todas as vezes que nós decidimos virar as costas para Deus e ouvir a palavra, ouvir os conselhos de um homem ímpio, de uma pessoa que quer te levar para o pecado, você pode ter certeza que você está perdendo a sua principal identidade. A sua identidade é Cristo, a sua identidade é Deus. Não se deixe perder a sua identidade, que é Jesus, pelas coisas mundanas. Continue firme diante das pessoas aí que tentam te desviar pelo caminho. Nunca perca a sua identidade, que é Deus. Tendo consolidado o seu reino, Antíoco projetou também tornar-se rei do Egito, para dominar os dois reinos. Entrou no Egito com um exército imponente, carros de guerra e elefantes, cavalarias e muitos navios. Entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando pelo chão muito feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco saqueou as riquezas do país. Voltando no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo, com toda a arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro, com todos os acessórios. Olha para você ver a blasfêmia que Antíoco está cometendo. A mesa dos pães, oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo. Levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para a sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Olha para você ver aqui. Ele basicamente deixou o templo de Deus, que havia sido construído ali, basicamente no chão, vamos assim dizer, porque ele apenas destruiu
a estrutura física, mas é importante a gente salientar que ele não destruiu o principal, pois as estruturas físicas, elas podem se corroer, pode passar algum tempo aí e elas virem a desabar, mas a sua estrutura espiritual, o seu pilar principal, que é Deus no seu coração, jamais deve se deixar abalar. Então não deixe de forma alguma que os pecadores arrastem, que os pecadores abalem a sua estrutura espiritual em Jesus. Jamais deixem que o pilar de Cristo seja quebrado em seu coração. Permaneça sempre em reforma, sempre em manutenção, para que o seu pilar esteja cada dia mais fortificado em Deus. Não deixe que os homens ímpios, que os pecadores, te afastem de Deus. Por todo Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram, rapazes e moças perderam o seu vigor, e murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre, e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei mandou às cidades de Judá um coletor de impostos, que entrou em Jerusalém, acompanhado de possante exército. Com falsa proposta de paz, ganhou a confiança dos habitantes e, de repente, caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, a incendiou e destruiu suas casas e muralhas. Levaram prisioneiras, mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Em seguida, construíram ao redor da cidade de Davi uma alta e resistente muralha, além de torres de guardas bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis, que aí se instalaram. Abasteceram a fortaleza com armas e alimentos, e aí depositaram o saque que haviam tirado de Jerusalém. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o templo e a ameaça contínua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram, e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente e os seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto, suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonhas e sua honra em humilhação. Foi tão grande a sua humilhação quanto o seu antigo prestígio, e o seu esplendor se transformou em luto. Olha para você ver. Até destaquei aqui a parte que diz o seguinte, deixa eu só achar, cadê? Derramaram, no versículo 37, derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Olha para você ver o pecado gravíssimo. Imagine você chegando no templo e começando a profanar, começando a falar blasfêmias contra Deus. Imagina só quão pecador eles estavam. E algo que diz aqui na passagem, algo muito importante a gente salientar aqui, olha para você ver, seu santuário se tornou como deserto, ou seja, as pessoas não mais frequentavam o santuário, não mais frequentavam aqueles lugares que elas tinham como costume de ter um momento mais íntimo com Deus. Suas festas se transformaram em luto. Olha para você ver, o pecado, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o pecado é como se você vivesse em luto. Sabe aquele sentimento de que algo está morto, que alguém que você tanto amava morreu? É a mesma coisa com o pecado. Você vive ali em luto, você vive ali naquela tristeza, você não enxerga mais um futuro bom para você, você não vê mais sentido nas coisas, você não vê mais amor pelas outras pessoas, amor pelas coisas de Deus, amor sobre a presença de Deus. Então você vive ali num luto. O pecado é viver em luto. Eu até costumo dizer algumas vezes que o pecado é como se fosse um morto-vivo. Ou seja, a gente acha que está vivo, né? Porque estamos perambulando aí, fazendo uma coisa e outra, os nossos afazeres, coisa de trabalho, de escola, faculdade para quem estuda, mas estamos vivendo como mortos-vivos. Ou seja, vamos fazendo as coisas somente no automático, somente por causa da carne, somente por causa dos prazeres. Mas o principal, que é a nossa vida em Deus, que de fato é a vida verdadeira, a gente deixa para lá. Então não se deixe
viver como um morto-vivo. Não se deixe viver em luto. Volte para os braços de Deus, se arrependa, tome a sua cruz e siga a Deus, siga a Jesus, siga a Cristo. Volte para os braços do Pai, porque eu tenho certeza absoluta que viver é Cristo. Viver as coisas de Deus, isso é de fato vida. Não se deixe enganar pelo mundo tão pecador, por falsas ideologias, por filmes e novelas, séries que nos mostram aí que não, que é curtição, que é bebedeira, que é drogas, que é sexo desenfreado, que é não respeitar os pais. Cara, não se deixe enganar, não se deixe. Volte para a palavra de Deus, volte para os ensinamentos bíblicos e volte a enxergar verdadeiramente a vida, pois a vida é Deus. Viver é Cristo, viver é andar nos caminhos de Deus. Então não se deixe pelas falsas promessas que o mundo nos entrega. Pois pode perceber, cara, pode perceber. Às vezes a pessoa posta ali numa rede social, no Instagram, no Facebook, tipo assim, poxa, eu tô aqui, tô na curtição, tô na bebedeira, mas, cara, quando aquela pessoa fecha ali a rede social, volta para casa, que a festa ali acabou, que ela vai deitar, que ela encosta o travesseiro, que ela encosta a cabeça no travesseiro, ela vai falar assim, cara, pra quê? Bebi, usei droga, fiz sexo de forma desenfreada com qualquer pessoa, pessoas que eu nem conhecia, que eu nem tinha um relacionamento com elas. Me entreguei ao meu corpo que é um corpo de Deus, um corpo santo, entreguei para qualquer um. E aí aquela pessoa vive triste. Aí depois no outro dia recorda de ressaca, vai trabalhar empurrado, vai estudar empurrado. Sinceramente, é essa vida que você quer? Verdade que nem vida isso é. Estamos vivendo como mortos-vivos. Não se deixe, ainda há tempo de recuperar a sua vida verdadeira. Volte para os ensinamentos bíblicos, volte para o caminho de Deus. Aqui sim é vida de verdade. O rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só, e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Olha para você ver que é a má influência. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifícios aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar os sábados e festas, mandava contaminar os santuários e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Ordenava que não circuncidassem os filhos e que profanassem a si próprios com todo tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. Toma cuidado com o mau caminho, com as más influências. As pessoas que nós damos ouvido, as matérias que nós damos ouvidos, os vídeos que nós assistimos, os filmes que nós assistimos, as nossas companhias tendem a nos levar para o mau caminho. Então escolha muito bem aquilo que você vai ver, aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai consumir, os amigos que você vão andar, para que você não seja levado para o mau caminho. Escolha pessoas que vão te aproximar de Deus. Escolha pessoas que vão te aproximar de Cristo. Essa é uma amizade verdadeira. O rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino. Nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após outras, deveriam oferecer sacrifícios. Muita gente do povo passou para o lado deles, todos os traidores da lei começaram a praticar o mal no país, e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Pelas cidades de Judá, em derredor, construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até nas portas das casas e pelas praças. Rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam o livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte.
Rapaz, olha para você ver, as pessoas que decidiam estar unida, estar em aliança com Jesus, com Deus, e que concordassem em seguir a lei, seguir os mandamentos que Cristo, que Deus havia instituído no mundo, essas pessoas estavam sendo decretadas, estavam sendo condenadas à morte. Mas uma coisa que eu vou te dizer, eu, Vitor, é preferível que eu morra para os homens e viva para Cristo, do que o inverso. Do que eu viva para os homens, de que tipo assim, poxa, não vou seguir os caminhos de Deus porque eu quero andar com fulano de tal. Não vou seguir os caminhos de Deus porque eu vou separar dos meus amigos, a minha família não vai concordar comigo. Cara, vou te dizer uma coisa, prefira morrer para os homens e viver para Cristo, pois é em Cristo que nós encontramos a salvação. Pois se você olhar para os lados aí, se você olhar para os noticiários, se você ver as coisas que os homens fazem, o mundo está perdido. Mas aqueles que buscam, mesmo com as suas limitações, mesmo com seus erros e pecados, mas aqueles que tentam, aqueles que buscam o caminho do Senhor, aqueles que buscam viver para Cristo, aqueles nunca morrerão. Pois a nossa carne, a nossa primeira morte, a nossa morte de carne, a nossa pele e tudo mais, o nosso corpo vai ficar aqui. Mas nós não vamos passar pela segunda morte. Pois a segunda morte é o pecado. É viver junto aí com o inimigo. Não se deixe passar por essa segunda morte. Ou seja, quando a sua primeira morte vier, que é a morte do seu corpo, rapaz, escolha viver para Cristo. Escolha que a sua segunda morte, você não escolha ela, mas sim viver para Cristo. Ou seja, escolha apenas, apesar que não temos escolha, né? Todos nós, o corpo nosso vai morrer de qualquer forma. Mas a segunda, nós podemos escolher se nós queremos estar mortos ou se nós queremos estar vivos. Eu, com todas as minhas fraquezas, não sou santo, não sou perfeito, tenho muitos erros, mas todos os dias eu busco escolher a segunda, que seja a minha vida, não que seja a minha morte. Escolha a sua morte também. Desculpa. Escolha o seu caminho também. Você quer a morte ou você quer a vida? Como tivessem o poder, cada mês faziam isso com todos os israelitas que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar colocado sobre o altar dos holocaustos. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes, ou seja, diante aqui do pecado, mesmo diante da tentação, eles decidiram se permanecer firme no projeto de Deus. Que nós possamos aprender e podemos seguir firmes. Ou seja, pode vir tentação, pode vir o pecado, pode vir os dias de dificuldade ou vir os dias de tristeza, vamos sempre buscar permanecer firme no projeto de Deus e nos propósitos que Ele quer para a nossa vida. E não havia quem o fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a santa aliança. E muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel. Ou seja, o capítulo 1 nos mostra que devemos permanecer firme mesmo diante da tentação. Vamos aqui agora para o capítulo 2 de 1 Macabeus. Nessa ocasião, Matatias, filho de João e neto do sacerdote Simeão, da descendência de Joiaribe, saiu de Jerusalém para ir morar em Modim. Tinha 5 filhos: João, que tinha um apelido de Gade, Simão, conhecido por Taze, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, chamado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo os absurdos que aconteciam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: infeliz de mim! Para que fui nascer? Só para ver a desgraça do meu povo e da cidade santa? Para ficar aí sentado enquanto ela vai sendo entregue nas mãos dos inimigos, enquanto o seu templo sagrado cai nas mãos dos estrangeiros? Seu templo parece um homem desonrado.
Os adornos magníficos que o enfeitavam foram levados como saque. Suas crianças foram assassinadas nas praças e seus jovens foram mortos pela espada do inimigo. Qual foi a nação que não invadiu seus palácios e não tomou posse de seus despojos? Tudo o que servia de enfeite foi roubado. Era livre e agora se tornou escravo. Vejam, nosso santuário, que era a nossa beleza, e nosso orgulho está deserto, profanado pelos pagãos. Para que continuar vivendo? Matatias e seus filhos rasgaram as roupas, vestiram-se com um pano de saco e fizeram um grande luto. Olha para você ver. É de ficar de luto mesmo, imagina. A gente vir aqui, nesse planeta, a gente conhecer as palavras de Deus, a gente conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, e nós vemos aí um mundo tão perdido. Foi aqui a situação de Matatias. Ele viu ali, olha para você ver, que o templo estava sendo desonrado, os adornos magníficos que o enfeitavam foram levados como saque, ou seja, saquearam tudo, pegaram tudo. As crianças foram assassinadas nas praças, os jovens foram mortos pela espada do inimigo. Tudo o que servia de enfeite foi roubado, era livre e agora se tornou escravo. Então ele se pergunta, para que fui nascer? Só para ver a desgraça do meu povo e da cidade santa? É de se ficar de luto. Hoje nós olhamos aí para o lado, aqueles que buscam o caminho de Deus, olham para o mundo e falam assim, cara, por que é assim? Por que tem que ser assim? Será que a gente veio aqui no mundo só para ver essas maldades, essas coisas ruins? E o que eu tenho para dizer para você, o que a Bíblia nos ensina é que, cara, não se deixe se enganar pelo mundo. Não desanime. Não desanime, porque a nossa herança não está nessa terra. A nossa herança não está nesse mundo pecador, nesse mundo de morte, nesse mundo de assassinato, nesse mundo de drogas, nesse mundo de pecado, nesse mundo de desonra. A nossa herança está nos céus. Então, todas as vezes que nós olhamos para o mundo e pensamos, poxa, mas por que tem que acontecer isso? Lembre que se a sua herança não está aqui, a sua herança está lá com o Papai do Céu, está lá com Jesus. Então, permaneça-se fiel, permaneça-se temente, amando a Deus sobre todas as coisas, porque a nossa herança não está aqui, está em Deus. Os funcionários do rei chegaram à cidade de Modim para fazer o povo mudar de religião e oferecer sacrifícios. Muitos israelitas aderiram a eles, porém Matatias e seus filhos ficaram de lado. Os funcionários do rei disseram a Matatias, você é personagem ilustre, homem importante nessa cidade, apoiado por filhos e parentes. Então, saia na frente para cumprir as determinações do rei, conforme fizeram todas as nações, os cidadãos de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Assim você e seus filhos passarão a fazer parte dos inimigos do rei e serão recompensados com prata, ouro e muitos presentes. Matatias respondeu em voz alta, mesmo quando todas as nações que moram dentro dos domínios do rei obedecerem à sua ordem e abandonarem a religião dos seus antepassados para se conformarem com as determinações dele, eu, meus filhos e meus parentes continuaremos vivendo de acordo com a aliança dos nossos antepassados. Deus nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não, nós não vamos obedecer às ordens do rei. Não vamos nos desviar da nossa religião nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus, é isso aqui que Deus nos pede, para que nós, os nossos filhos, as pessoas que vivem ao nosso redor, os nossos parentes, para que nós continuemos fiel, que nós continuamos temente, amando a Deus sobre todas as coisas. Não vamos deixar que esse mundo pecaminoso quebre a aliança que nós temos com o nosso Deus, que nós aprendemos aqui através da Bíblia, com os nossos antepassados. Então vamos nos permanecer fiel. Eu vou permanecer fiel a Deus e os meus filhos e a minha família vai se permanecer fiel a Deus. Proclame isso na sua casa e coloque em prática, pois de nada adianta se colocarmos isso da boca para fora, se ficarmos falando isso da boca para fora, mas vamos nos permanecer fiel à palavra de Deus. Não vamos desviar da nossa religião, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, vamos nos permanecer fiel a Deus, vamos nos permanecer fiel a Cristo. Não vamos deixar se desviar, pois todos aqueles que abandonam a lei de Deus, cara, só tende a cair no pecado. Então, não abandona não, viu? Permaneça-se fiel porque vale muito a pena.
Foi só Matatias acabar de falar isso, um judeu tomou a frente diante de todos para oferecer o sacrifício no altar de Modim, seguindo as determinações do rei. Vendo isso, Matatias se indignou, tremeu de raiva e, no impulso da ira santa, avançou sobre o apóstata e o matou sobre o altar. Imediatamente matou também o funcionário do rei, que obrigava o povo a oferecer sacrifício, e demoliu o altar. Ele estava agindo por amor à lei, do mesmo modo como Fineia fez com Zambre, filho de Salu. Depois disso, Matatias saiu gritando pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser permanecer na aliança, que me acompanhe. Ele e os seus filhos fugiram para as montanhas, abandonando na cidade tudo o que possuíam. Muitos do que amavam a justiça e o direito desceram para o deserto e aí ficaram, com seus filhos, mulheres e rebanhos, pois a perseguição contra eles aumentava. Olha para você ver, aqueles que buscavam seguir o caminho de Deus continuavam sendo perseguidos, mas a importância de se permanecer fiel, mesmo na perseguição. Denunciaram aos oficiais do rei e à guarnição estabelecida em Jerusalém, na cidade de Davi, que algumas pessoas tinham desobedecido às ordens do rei e descido para as cavernas no deserto. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e os alcançaram, acamparam em volta deles e se organizaram para atacá-los num dia de sábado. Tudo pronto, lhes disseram: agora chega, saiam daí, façam aquilo que o rei mandou e a vida de vocês estará salva. Eles responderam: não sairemos nem cumpriremos a ordem do rei profanando o dia de sábado. Então aqueles começaram a atacá-los. Eles, porém, não reagiram, não atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: vamos morrer com a consciência limpa. O céu e a terra são testemunha de que vocês nos estão matando injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram em dia de sábado, e eles morreram com suas mulheres, crianças e rebanhos. Eram cerca de 1000 pessoas. Ao saber do caso, Matatias e seus companheiros choraram amargamente e comentavam entre si: se nós todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos por nossas vidas e nossas tradições, eles, em breve, nos eliminarão da face da terra. E nesse mesmo dia, eles tomaram essa decisão: lutaremos abertamente contra todo aquele que nos atacar em dia de sábado. Assim, não morreremos todos, como os nossos irmãos em seus esconderijos. A partir daí, uniu-se a eles o grupo dos Assideus, que eram israelitas fortes, corajosos e fiéis à lei. Além disso, todos os que conseguiram escapar das desgraças se uniam a eles e reforçavam ainda mais o grupo. Desse modo, organizaram um exército e descarregaram sua fúria contra os pecadores e sua cólera contra os apóstatas. Os restantes fugiram, buscando refúgio entre os pagãos. Depois disso, Matatias e seus companheiros fizeram incursões pelo país, derrubando os altares e circuncidando à força os meninos que encontravam sem circuncisão no território de Israel. Começaram a perseguir os soberbos e a campanha teve sucesso. Defenderam a lei diante da prepotência dos povos e reis e não deram um braço a torcer aos pecadores, ou seja, diante do pecado, diante dos pecadores, diante daqueles que querem nos desviar do caminho de Deus. O que é que nós devemos fazer? Defender a lei diante da prepotência dos povos e reis. E não vamos, de forma alguma, dar o braço ao torcer aos pecadores. Não vamos dar o braço a torcer ao pecado. Vamos nos permanecer fiel à palavra de Deus, amando a Ele sobre todas as coisas. Quando foi chegado perto da morte, Matatias disse aos seus filhos: agora a insolência e o ultraje estão tendo muita força. É um tempo de destruição e ódio violento. Portanto, meus filhos, cuidem de cumprir a lei com zelo e deem suas vidas para defender a aliança de seus antepassados. Então, que a gente possa passar esse ensinamento para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor. Vamos zelar, vamos cumprir com a palavra de Deus, vamos cumprir com o mandamento de Deus e não vamos quebrar a aliança que nós temos com Deus, que os nossos antepassados já fizeram. Ou seja, vamos todos os dias se unir e permanecer fiel
junto com a aliança com Deus, junto com a nossa aliança em Cristo. Vamos permanecer fiel, pois a nossa glória está perto. A nossa salvação está perto. Vamos nos permanecer fiel a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas. Lembrem-se de como agiram os antepassados no tempo deles, e vocês conseguirão honra, sem par e fama para sempre. Abraão foi fiel na prova, e isso lhe foi considerado como justiça. José observou os mandamentos no tempo do perigo e chegou a ser dono do Egito. O nosso pai Finéias recebeu o encargo do sacerdócio permanente por causa do seu grande zelo. Josué tornou-se juiz de Israel por ter obedecido a palavra. Calebe recebeu uma terra em herança por ter dado testemunho diante da comunidade. Davi recebeu o trono de rei para sempre, por causa da sua bondade. Elias foi arrebatado ao céu por causa do seu ardente zelo pela lei. Ananias, Azarias e Misael foram salvos da fornalha por causa de sua fé. Daniel ficou livre da boca dos leões por causa da sua inocência. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, vamos aprender com esses homens, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender a ser fiel a Deus. Ou seja, que sejamos fiel a Deus, sejamos fiel ao ensinamento de Deus, pois vale muito a pena, de verdade. Vamos aqui continuar. E assim, repassando as gerações, vocês compreenderão que jamais fraquejam aqueles que esperam em Deus. Olha para você ver o que a palavra nos ensina. E assim, repassando as gerações, vocês compreenderão que jamais fraquejam aqueles que esperam em Deus. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam em Deus e colocam os planos, colocam as vontades e os propósitos de Deus à frente, cara, esses não vão fraquejar. Esses vão vencer na vida. Então, não coloque as suas vontades na frente das vontades de Deus. Pode ter certeza que o caminho de Deus é muito melhor. Então, peça para que você pare de viver as suas necessidades e comece a pedir: Deus, faça os seus propósitos, faça a tua vontade em minha vida. Não temam as ameaças de um pecador, pois a glória dele se transformará em esterco e podridão. Hoje ele é exaltado, mas amanhã desaparecerá. Voltará ao pó de onde veio e o seu projeto fracassará. Olha para você ver o que a palavra nos ensina. Hoje, por mais que você olhe para o pecador e você vê assim, poxa, como é que aquele cara está dando certo? Como é que aquela pessoa está dando bem na vida? Saiba que, como a palavra de Deus nos ensina, hoje ele pode até ser exaltado, mas amanhã ele desaparecerá. E com o desaparecimento, o fracasso vai vir. Pois nós temos um Deus justo, e aqueles que se permanecem fiel a Deus tendem a ser honrados, tendem a ser salvos, pois nós viemos nesse mundo para seguir a Cristo. Então não se deixe levar pelo pecado, não se deixe se sentir como um pecador exaltado, mas que amanhã o fracasso vai bater na porta. Então volte sempre a buscar seguir os caminhos de Deus, amando a Ele sobre todas as coisas. Meus filhos sejam fortes e se apeguem firmemente à lei, pois ela será a glória de vocês. Ou seja, a glória nossa não está nesse mundo, não está nas coisas materiais, não está nos nossos relacionamentos, seja ele entre amigos, entre esposo, esposa, namorado ou namorada. A nossa glória está em Deus, a nossa salvação está em Deus. Então, que a gente permaneça-se forte e fiel à lei do nosso Senhor Deus. Aí está Simeão, irmão de vocês. Eu sei que ele é homem equilibrado. Obedeçam sempre a ele e ele será um pai para vocês. Judas Macabeu, homem corajoso desde moço, será o comandante do exército de vocês e dirigirá a guerra contra os pagãos. Procurem reunir em torno de vocês todos os que praticam a lei para vingar o povo. Façam os estrangeiros pagarem pelo mal que fizeram e observem sempre os mandamentos da lei. Depois, Matatias os abençoou e se reuniu com os seus antepassados. Morreu no ano 146 e foi sepultado em Modim, no túmulo da sua família. Todo Israel lamentou muito a sua morte. Então a gente finaliza aqui, mas antes da gente poder finalizar aqui com o dia de hoje, eu até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa última parte aqui do capítulo 2, que diz o seguinte: o testamento de Matatias mostra que a força para resistir ao dominador é alimentada
por releitura da história. Aqueles que tiverem significado na história do povo foram pessoas que acreditaram no projeto de Deus e procuraram corajosamente colocá-lo em prática. Ou seja, aqueles que buscam viver o caminho de Deus, elas encontram verdadeiramente o significado. O significado da vida é seguir os projetos de Deus e colocá-lo em prática. O homem não deve preocupar-se com a sua própria honra, porque Deus a concede a todos aqueles que com ele se comprometem. Ou seja, não busque procurar a sua própria honra, o seu próprio orgulho, a sua própria conquista. Pode ter certeza que se você for fiel a Deus, você vai ser muito honrado. E mais do que isso, você vai ser salvo e vai morar com Deus no céu. Eu tenho certeza que você quer isso, né? Então, siga os caminhos de Deus, ame Ele sobre todas as coisas e se arrependa. Volta para o Papai do Céu porque Ele está te esperando, tá? Um beijo e um abraço para você e para sua família. Até mais. Tchau, tchau.